de Cinema. Entre seus principais trabalhos estão os documentários A Vida Extraordinária de Tarso de Castro, Glauco do Brasil e o filme de ficção Em 97 Era Assim. Agora, em seu sexto longa, conta a história do movimento liderado por Leonel Brizola, aqui no estado, que garantiu a posse do presidente João Goulart em 1961. O Frente a Frente recebe hoje o diretor de Legalidade, Zeca Brito. Também participam do programa Caroline Zatti da Silva, editora assistente de cultura do Jornal do Comércio, Fátima Arley Lunardelli, vice-presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, e Fernanda Bastos, repórter de cultura da TVE. Sejam todos bem-vindos ao Frente a Frente. Zeca, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, obrigado também às convidadas que estão aqui para esse debate. Bom, a produção de Legalidade durou 9 anos. Como é que está sendo agora para você? Como você avalia a repercussão do filme até agora? Eu acho que é uma história que esperou mais de 50 anos para ser contada, né? Eu tenho dito que acho que ela ficou na garganta de muita gente. Foi uma história que não foi contada porque feria os interesses e, digamos, a vontade de uma narrativa sobre a história do Brasil que incomodava muita gente. E acho que nós temos uma dívida histórica com esses personagens, com essas famílias, com as pessoas que tiveram esse protagonismo histórico e que depois viveram as consequências disso em 64. Então, é uma história que precisava ser contada. Acho que alguém deveria ter feito, que bom que a gente fez, mas talvez já deveria ter sido feito antes. Nós estamos mostrando aí o trailer do filme. Em que momento você decidiu, então, contar essa história no cinema? Teve um pouco de influência do seu pai, não é? Meu pai encomendou essa história. Quando eu fui fazer, a professora Fátima Arley também é professora do curso de audiovisual da Unicinos, foi minha professora alguns anos atrás. E quando eu fui fazer esse curso, em 2004, meu pai me disse assim, vai fazer faculdade de cinema, então a grande história do Rio Grande do Sul contemporâneo é o episódio da legalidade. E acho que isso também tem a ver com um pouco de uma concepção que eu tenho de audiovisual, de que a gente deve contar histórias que partem da nossa realidade, pelo menos territorial, visual, geográfica, daquilo que a gente alcança, né? E essa história aconteceu aqui, aconteceu nessa cidade, aconteceu nesse estado, reverberou para o Brasil inteiro, ou seja, foi de uma importância nacional, foi importante para o Brasil, para a democracia brasileira. E tem aqui nessas ruas dessa cidade de Porto Alegre, no Palácio Piratini, nesse ambiente, essa territorialidade. E essa territorialidade está permeada de uma subjetividade, de histórias que essas paredes foram testemunhas, que essas pessoas foram testemunhas e que guardam, porque eu acho que muito do que está acontecendo agora no cinema, com o filme pronto, é a gente ter parte de uma geração que desconhecia essa história, mas muito de pessoas mais idosas que viveram, que protagonizaram, que estavam lá e que estão indo no cinema de novo, estão voltando a frequentar as salas de cinema para ver esse filme, que é uma história que lhes diz respeito, né? Que está dentro dessa territorialidade, dessa subjetividade e dessas humanidades todas, dessas pessoas que guardam as histórias. Eu acho que meu pai, quando me encomendou também essa história, é um pouco isso. Eu acho que num país onde as histórias oficiais, algumas não são contadas, ou só são contadas depois de muito distanciamento histórico, ou quando são contadas com pouco distanciamento, é por uma razão meramente comercial, e aí a gente cria um herói da noite por dia para transformar ele em série, para vender um episódio que ainda não terminou, o fluxo ainda não foi julgado, não chegou no Supremo, mas a gente já está transformando em produto. Então, esse distanciamento histórico é necessário, mas essa memória familiar nesse país é muito cara, muito necessária. Então, essa encomenda do meu pai, eu acho que diz respeito também a uma subjetividade que está por trás do filme, que é um filme que responde a essas famílias, a família do Brizola, aos netos que nasceram no exílio, aos filhos que tiveram os pais torturados, que foram separados dos pais, das mães. Essa subjetividade afetiva, acho que diz
é a encomenda, é o ponto de partida que nos levou, não só a mim, mas a produtora do filme, ao outro roteirista, que é o Leonardo Garcia, e numa reação em cadeia, acho que toda a equipe, acho que todo mundo que entrou ali era para responder também ao avô, à tia, à madrinha, alguém que viveu aquilo e que tinha essa memória viva, né? A Luciana Tomasi, a mãe dela foi professora numa Brizoleta, numa escola do Brizola. O meu pai foi professor numa Brizoleta. Então, são respostas que a gente vai dando ao sangue mesmo. Justamente, eu queria te perguntar sobre essas respostas, que é uma enorme alegria estar aqui nessa bancada, participando, e poder conversar contigo sobre não só esse filme, mas todo o teu trabalho, né, que já tem aí um percurso. Frente a toda essa carga afetiva, emocional, né, a toda essa subjetividade que tu trazes, como foram as estratégias e as escolhas na formatação do filme, né? Porque o filme trabalha com vários níveis, né, discursivos, tem os documentos, tem uma encenação, tem uma ficcionalização, tem a escolha do ator. Então, frente a esse aspecto muito prático da construção do roteiro e do desenho do filme, como é que foi lidar com esse elemento afetivo e contar essa grande história, esse grande episódio da história do Brasil e do Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente, como artista, deve operar a afetividade no nível da intuição, da subjetividade. Então, eu acho que as escolhas, elas acabam sendo afetivas de alguma maneira. Eu acho que a pergunta é uma pergunta afetiva, né? Que personagem é esse? Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é meu pai? E acho que são respostas que a gente vai dar, respostas que dizem sobre a afetividade, mas que se dão através da produção artística. Então, está dentro da subjetividade isso. Agora, as estratégias, elas são práticas, e aí elas são permeadas por afetividade. Nas escolhas também. A escolha do Leonardo Machado é porque, sim, eu tenho dito isso, porque ele veio pronto, mas também é porque ele era um ator com quem eu tinha um vínculo afetivo de comunicação plena, que se dá através da afetividade também. É o ator do meu primeiro curta-metragem em película, que é o Aos Pés. Não acho que foi por isso que ele é o Brizola do filme. Ele é o Brizola do filme porque ele veio pronto como Brizola, preparado, veio buscar o roteiro que era dele. Mas a confiança que a gente tinha fez com que ele pudesse chegar assim, né? E sabendo que eu ia responder a isso com afetividade, né? Ignorando todo um processo que a gente tinha montado de escolha, de teste de elenco, quebrando essa barreira e dizendo, não, talvez se a gente olhar outros 100 atores, a gente vai chegar a uma conclusão que existe um outro grande ator, mas não é uma questão de chegar no melhor ator. Também é isso. E acho que tem muito a ver com o que o Giba Assis Brasil diz pra gente também no primeiro dia de aula, que quer fazer cinema, vai procurar a tua turma. Eu acho que é muito sobre afetividade esse discurso, né? Não se faz cinema com os melhores, mas com aqueles com quem a gente consegue estabelecer melhores vínculos de afeto, porque o cinema nada mais é do que o registro da nossa passagem por esse espaço terrestre. Então, se esse espaço, se essa passagem ela for prazerosa, tem sentido fazer cinema, né? Então, a gente diz, mas você só trabalha com os amigos. Não, não é isso, é que eu não pretendo ter inimigos dentro do cinema. Também é isso, também. E acho que a gente vive num momento onde os artistas têm que cultivar a afetividade para encontrar na afetividade uma pauta comum. O logo do filme é, em tempos de luta, o amor será a resistência. Eu acredito nisso, eu acho que o amor... que existe em todos os espaços, porque aí perguntar, mas as pessoas se apaixonavam durante a legalidade, as pessoas, elas... Acredito que sim, ainda mais com a iminência de uma guerra, de uma morte, de um bombardeio, como é que as pessoas não iam se entregar ao mais essencial da existência, que são os impulsos afetivos, né? Aquilo que a gente conquista quando vive em sociedade plenamente, quando conhece as pessoas, quando não está enclausurado num celular ou num apartamento, né? Zeca, tu falas desse amor, também do amor carnal, né? De uma paixão do homem e da mulher. Tu vai ter um triângulo amoroso nessa tua trama dramática. Explica para o público que não assistiu o teu filme como é que tu encaixa isso dentro do período histórico da legalidade. Eu tenho feito essa referência com O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é o nosso maior romance histórico. E um romance histórico, ele precisa
de algumas artimanhas para conduzir a história. Geralmente, qual é a ideia de um romance histórico? É um livro, né, onde a história é contada através de personagens fictícios, de uma trama ficcional, de uma trama romântica, né? E um dos elementos do romance histórico é a hiperestesia, são sentidos. Não só do romance histórico, mas de um bom conto, né, da Lígia Fagundes Telles, acho que da boa literatura é a hiperestesia. E acho que o cinema também tem essa capacidade de mexer com os sentidos. A gente se apaixona pela Bibiana e pelo Capitão Rodrigo, e junto com a Bibiana a gente espera que o Capitão Rodrigo venha às 3 da manhã, depois de ficar horas jogando truco, e faça amor com a Bibiana. E a gente vive isso quando a gente está lendo aquelas páginas. A gente vive a experiência do amor carnal também nas páginas do Érico Veríssimo. E acho que a literatura brasileira ela faz isso muito bem. E no cinema brasileiro, a gente também tem um histórico de não ter esse tabu contemporâneo com relação ao corpo, por exemplo. Eu acho que nós somos um país, se a gente for pensar, nossa formação étnica, ela se dá na praia com um vestido e 1000 pelados. E isso é o Brasil. E o Darcy Ribeiro vai nos dizer antropofagia ou cunhadismo. São os 2 primeiros caminhos que se apresentam para o colonizador. Um colonizador português que vai ocupar esse território através daquilo que também ele vai chamar de civilização do Brasil, mas através da ocupação da troca carnal. Com o elemento indígena, com a matriz indígena. E aí o Darcy vai dizer antropofagia ou cunhadismo. Então, o que significa? Ou você vai chegar na tribo e você vai ser devorado, e isso é um valor para o indígena, realizar a antropofagia significa pegar os valores, né, desse que chega, que é quase um deus, e colocar dentro de mim, então me apropriar disso. E aí o Oswald vai teorizar sobre a nossa modernidade, sobre o nosso modernismo em cima disso, com o movimento antropofágico, a partir da semana de 22, vai dizer a antropofagia nos une. Antropofagia ou cunhadismo. Qual é o outro elemento que não é antropofagia? É casar com a irmã do índio e se tornar cunhado do índio, tornar-se parte da família. Isso é o Brasil. Então, é essa troca carnal também. Jango era cunhado. Jango era cunhado de Brizola. Brizola era cunhado de Jango. Então, cunhadismo. É a raiz do Brasil. Mas, no caso, o triângulo que é introduzido dentro do enredo tem, inclusive, a presença da Cleo, né? Que aí, voltando à questão da estratégia, explorando um pouquinho mais isto, né? As tuas estratégias para levar esta história ao grande público. Exatamente. Esse elemento do triângulo amoroso é um desses elementos, é uma dessas operações de clichês que a gente se utiliza nesse filme, de pegar elementos da teledramaturgia, da cultura de massas, da cultura popular, da cultura erudita também, porque a gente tem toda uma base de trilha sonora no filme que é em cima dos grandes clássicos, do Guarani, daquilo que a gente entende como o imaginário nacional erudito. Mas o elemento do triângulo amoroso, sem dúvida, ele vem como uma isca, né? Como um subterfúgio, não subterfúgio, como nem isca, como um elemento concreto que direto, a gente tenta fazer bem feito, acreditando que isso também é um elemento narrativo que as pessoas gostam, que a gente gosta de se apaixonar e que na vida, às vezes, a gente fica em dúvida se a gente gosta deste ou daquele, daquela. Então, faz parte também. As escolhas afetivas, elas dizem respeito também dos encontros e tal. Zeca, a gente que conhece a sua trajetória, né, sabe que você circula com facilidade aí pro documentário. A gente tem uma produção de ficção, né, sobre um tema histórico que gera muito interesse, né? A gente acaba sempre, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, conhecendo essa história. Tem material de rádio, tem muito material sobre isso. Lhe interessou em algum momento fazer um documentário? Você achava que já tinha suficiente? Como é que aconteceu essa decisão pela ficção? Eu acho que foi o ponto de partida. Acho que todo um diretor, pelo menos eu, naquele momento ali do início do projeto, queria uma grande história, queria fazer um filme, contar uma grande história. Acho que também é um objetivo pessoal isso. No processo de pesquisa, nós utilizamos uma câmera, nós entrevistamos muitas pessoas. E em determinado momento a gente se perguntou se aquilo ali não resultaria num documentário. E talvez
possa ser transformado num documentário. Mas entender o objeto, entender o ponto de chegada também é importante quando se está fazendo uma obra de arte, um filme. E a gente sabia que o nosso ponto de chegada era uma obra de ficção. E aí, respondendo também a Fátima Marley e a Carol, era um filme de alfabetização popular. E eu acho que o documentário, ele atinge um nicho, um determinado nicho de público, e um filme de ficção, com elementos da cultura de massa, com a Cleo Pires, com a Letícia Sabatella, com pessoas que já fazem parte do nosso imaginário, que estão nas nossas casas quando a gente liga a televisão, seria mais atrativo, mais fácil contar uma história que, como eu disse no início, é muito pesada. Responde a muitas angústias, a muitas esperas, a um passado difícil de lidar. A uma ferida que foi fechada sem ter cicatrizado. Então, o que a gente faz é soprar essa ferida. Deixar com que, por exemplo, o que tem acontecido nos debates do filme, que em alguns momentos tem sido uma pequena catarse, assim, onde a pessoa tem a oportunidade de falar sobre algo que até então não tinham lhe dado aquela oportunidade de falar, porque o filme contradiz muito do que a família lhe disse, do que a sociedade lhe disse. Mas espera aí, eu sabia disso dentro de mim, não podia falar sobre isso e agora tenho a oportunidade de falar. Então, por exemplo, familiares dos meninos da Base Aérea de Canoas que impediram o bombardeio e que um deles, o Alfeu, eu conheci a neta agora em Salvador, a semana passada, ele foi o primeiro a ser assassinado em 64 pelo AI-1. Então, a primeira vítima histórica da ditadura militar brasileira foi um dos protagonistas do movimento da legalidade. E aí a gente fala em heróis, os heróis da pátria, mas a gente não sabe quem foi o Alfeu. E a família ficou com vergonha durante os 21 anos de ditadura, porque ele foi acusado de traidor daquilo que ele sustentava, que era o seu emprego, ele era da FAB. E também o filme tenta ressignificar o patriotismo nesse momento histórico. Eu acho que essa é uma missão desse filme. É dizer que o Exército tem uma função importantíssima para assegurar a democracia brasileira, para que as instituições sigam existindo. A função do Exército é proteger a democracia e não tomar o poder. E o Exército é uma instituição muito democrática, onde todos são aceitos. Índios, negros, brancos, pobres, ricos, mulheres. Acho que não existe instituição mais democrática. E foram esses brasileiros que, em 61, junto com o Leonel Brizola, com a Brigada Militar, com a sociedade civil, com a imprensa, que teve um papel importantíssimo na legalidade, que conseguiram assegurar que a Constituição fosse respeitada e que as instituições seguissem sendo o que eram. Naquele momento ali, depois houve um rompimento 3 anos depois, mas... O filme, ele tem uma carga, né, política evidente pelo tema, pelos acontecimentos, pelos fatos. E, por circunstâncias diversas, ele estreia num momento, né, de uma discussão política e no cinema muito forte também, sendo bastante confrontado com Bacurau, que também é um filme que vem neste momento com uma chave, né, de uma abordagem política, pelo menos dentro de algum contexto, que é o contexto do campo cinematográfico, mas digamos, o cinema e os seus temas, o teu filme e o Bacurau, fazendo essa discussão política. Como é que tu está vivendo isso, sentindo... O filme percorreu agora o país, né? Tu andaste pelo país com o filme, levando um episódio desconhecido de grande parte do Brasil, né? Como é que foi esse calor do encontro e dessas discussões políticas? Como está sendo vivido isso, Eu acho que é justamente a percepção desse calor. Na tua pergunta já me traz a resposta. Eu acho que há, dentro do sistema de comunicação, do sistema que hoje se revela necessário na engrenagem política, eleitoral inclusive, há, assim como na época que os meus pais viveram, de maior repressão do país, uma sistemática ideia de apartamento, de separação entre as pessoas. Então, a comunicação que ela circula de indivíduo para indivíduo e a gente recebe elas solitariamente e não discute, e não debate.
E aí a opinião ela é unilateral e não há o espaço caloroso da reflexão. O que eu tenho percebido com o filme é que o filme suscita discussões e debates e vontade, que as pessoas se olham no fim da sessão e elas sentem vontade de conversar sobre o Brasil. Sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente pode fazer, sobre como que a gente chegou até aqui, sobre o que está dando certo, o que está dando errado, por que deu errado, por que deu certo. Esse calor do debate que está faltando na nossa sociedade e essa falta, essa ausência do debate resulta no cenário político que a gente vive, que é um cenário onde as pessoas são informadas unilateralmente por grandes conglomerados de comunicação que trabalham com algoritmos, com números que nos conduzem como rebanho, que nos apartam. Isso me leva muito a um período que eu não vivi, mas onde as pessoas não se encontravam nas esquinas, onde era proibido conversar, onde era proibido debater abertamente sem antes apresentar a pauta, onde eu te perguntaria quais são as perguntas que tu vai me trazer hoje para esse debate, senão eu não vou ir... Isso e esse estranhamento, porque também eu te digo, o filme foi absolutamente voltado ao passado. Tanto que as relações que eu fazia na pesquisa eram para trás, era a Revolução de 30, era Getúlio, era o Tratado de Madrid, eu estava querendo olhar para trás, para poder buscar entender o que aconteceu em 61 a partir do passado histórico desse Estado, dessa territorialidade, dessa memória, né, do que existe aqui como contragolpe, como revolução, como levante. E aí, estranhamente, o filme soa, assim como Bacurau, que é um filme voltado ao futuro... Os filmes, eles soam estranhamente contemporâneos. Então, é um sintoma que a sociedade vê. O filme, ele é só um espelho para a gente se ver. Ele é um filme sobre o passado. Se o contemporâneo, se o tempo presente soa como o passado, opa, liga o alerta vermelho, tá tudo errado. A gente está andando para trás. Sociedade, civilização, o que a gente está construindo? Está construindo através do acúmulo de conhecimento, do pensamento abstrato, da educação e da cultura? Ou a gente está construindo, dirigindo desenfreadamente, sem respeitar o trânsito? O que a gente está construindo? Que sociedade é essa? Eu acho que isso o filme está provocando, mas é um filme voltado ao passado. Zeca, tu falas em comunicação como um todo, não falando especificamente na institucionalizada, no meio... um veículo, né? Eu vejo na tua obra que a cada filme que passa tu vai incorporando conhecimentos que já foram inseridos em títulos anteriores, né? Por exemplo, teu próximo filme é sobre as missões e já no Legalidade a gente tem a presença dos indígenas e dos sete povos... Dos sete povos das missões, não, mas enfim, aquela imagem, né, que é a clássica da região para o turismo gaúcho. São Miguel. Exatamente, a catedral. Eu tenho acompanhado algumas exibições do teu filme, debates, vi as pessoas chorando, parecia que o Legalidade jamais escaparia da emoção, justamente por ser protagonizado pelo Léo e o que aconteceu na sequência, né? Mas aí eu vejo assim, tu tem um personagem dentro do Legalidade que seria um misto de Tarso de Castro, que é o teu filme anterior, com Flávio Tavares, Carlos Bastos, Carlos Araújo, que tu fazes essas entrevistas para compor a história. E aí, em certo momento, tu também falaste que o filme é uma homenagem ao rádio, que o rádio era as redes sociais daquela época, né? Porque a legalidade não teria se feito se o Brizola não se apropriasse tão bem daquele meio. E tu tem duas personagens jornalistas nesta trama, uma mãe e uma filha. Quando o filme vai dar um salto de 61 para 2004, o personagem da Letícia Sabatella também é jornalista. E tu falas do papel da imprensa. E o Tarso de Castro também já vinha falando disso. Como é que tu vai trabalhando isso na tua cabeça para colocar nos roteiros? Eu acho que isso também é uma ideia também de entender o fazer cinematográfico como uma composição filmográfica, que é estar construindo uma filmografia, onde os elementos vão se ligando, onde talvez a pergunta seja a mesma, no fundo, né? Os personagens, onde uma história vai levando a outra, onde o conhecimento, a apropriação daquele determinado conteúdo vai
brotando uma flor ali. Por exemplo, eu fiz o Glauco do Brasil. Ao fazer o Glauco do Brasil, eu senti a necessidade de fazer um filme específico sobre um episódio que eu abordo durante 10 minutos no Glauco do Brasil, que é o Grupo de Bagé. E dali eu criei um outro filme, mas é muito porque é uma escrita única, porque não é... Também eu não trabalho sobre encomenda, eu tenho construído uma filmografia em cima de perguntas que vêm de dentro, né? São perguntas internas que eu vou tentando responder, junto com outras pessoas que me propõem questões e que eu vou incorporando, mas que antropofagicamente eu vou incorporando. E então é um pouco isso. Aí a questão das missões e a questão jornalística e a questão direita e esquerda que está presente no filme também, porque eu acho que ali o personagem do Luiz Carlos, ele é um pouco essa direita marxista, e o Brizola aliás, desculpa, a esquerda olha só que ato falho. Ele é mais uma esquerda marxista e o Brizola é a esquerda trabalhista. Enquanto que nós temos personagens de direita ali, que são de uma direita democrática, que são o personagem, por exemplo, ali todo representado por algum... Bom, não vou falar, assistam o filme, mas... E tem também uma direita golpista. Então, assim como também poderia existir uma esquerda golpista, isso a gente vai trabalhando ali no filme. Mas o que estava em jogo ali era o rompimento com a Constituição, né? E aí a gente vai construindo... A imprensa, ela entra como esse elemento que revela aquilo que está acontecendo. E que é tão necessário para a democracia, porque quando algum desses elementos do jogo democrático coloca alguma coisa para baixo do pano, subverte o jogo, quem dá luz, quem coloca a lanterna, quem acende o interruptor é a imprensa. Então, e o Brizola tinha a consciência de que a imprensa, naquele momento, tanto que é uma revolução através das ondas do rádio, é um levante da comunicação, mas onde ele se dá conta desses elementos básicos, simbólicos, que o rádio seria a sua arma, né? Então, para isso, ele precisaria levar a sala de comunicação, a secretaria de comunicação, para o espaço físico, onde estaria a Secretaria de Segurança. Então, ele vai trabalhando com esses símbolos também. Também vai para baixo, vai para a terra, vai para o fundo da terra, vai para o porão. Estabelecer essa resistência, mas leva o transmissor do rádio. Quando a ideia é dele, no filme a gente coloca na cabeça da Cecília para poder tirar um pouco da força do Brizola, senão ele seria muito um herói invencível, mas a ideia dele de colocar o Jango no avião dos jornalistas, porque a gente sabe hoje, através de pesquisa histórica, que estava em jogo uma trama para a derrubada do avião do Jango, caso ele retornasse naquele momento. E o Brizola diz, não, se a gente colocar ali num avião cheio de jornalistas, ninguém vai derrubar esse avião, porque isso vai ser um escândalo internacional. Então, ele coloca os correspondentes do mundo todo que estavam ali dentro daquele avião, e desse avião, com a imprensa, é que o Jango retorna ao Brasil. Então, o Brizola vai se utilizando desses elementos. Nós precisamos fazer um intervalo. O Frente a Frente já volta, não saia daí. Nesta segunda-feira, tu confere no Estação Cultura o encontro da música de Técio Cabral e Clarissa Ferreira. A gente ainda conversa sobre o Festival Africanidades Porto Alegre e sobre o Observatório de Censura à Arte, que divulga seu relatório inicial. Então, vê se não perde o Estação Cultura com tudo isso e muito mais na segunda, às 2 da tarde, com reapresentação às 9h30 da noite. Major, what can you tell us about the Lima project? The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. We believe your father is still alive. He could threaten the stability of our entire solar system. Este mês, we're counting on you to find out what's happening out there. O futuro da humanidade. We have a job to do. Depende de único homem. Are you ready? I'm ready. Adastra, umas estrelas. O ano está só começando na TV Brasil. Um montão de estreias tomam conta da sua tela. E não para por aí. Tem muitos programas e novas temporadas pela frente. Para fazer uma TV ainda mais brasileira. De séries clássicas que deixaram saudades, há programas com temas de atualidades e bem-estar. Coberturas de grandes eventos nacionais, matérias especiais,
notícias, informação com credibilidade. E na TV Brasil Animada, novidades mil. Nós temos um show pra fazer. No mês das crianças, novos amigos, maratonas e tudo que a turma tem direito. Na Semana da Consciência Negra, a força de Dona Ivone Lara. Aqui o verão começa mais cedo. Uma programação especial esquenta a telinha com shows de todas as regiões. São as nossas emissoras parceiras aproximando o país. E para fechar o ano com chave de ouro, filmes do Brasil e do mundo. Mais música e mais especiais. 2019 na TV Brasil. Um grande ano. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala sobre cinema com o diretor Zeca Brito. Zeca, você comentou no primeiro bloco que o Leonardo Machado, ele já veio preparado, né, para viver o Brizola. O Leonardo Machado faleceu no ano passado, não é vítima aí em decorrência de um câncer de fígado. Eu não poderia deixar de perguntar como foi trabalhar com ele nesses últimos momentos e conseguir, então, mostrar para ele um primeiro corte do filme. Você acha que conseguiu, então, cumprir esse desejo do Leonardo? Acho que sim, acho que foi... A grande responsabilidade do filme, quem tinha era o Leonardo, né? Com esse personagem, com o discurso que ele defende, um ator que tinha muita consciência daquilo que ele diria em tela, que procurou estudar muito a vida do Brizola. Ele divide o personagem com meu pai, que faz o Brizola na última fase de vida. Ele foi para minha casa em Bagé e ficou morando lá uns 10 dias. Os pais do Léo também moram em Bagé. E temos uma relação muito afetiva, muito bonita até hoje. E eu acredito que ele tenha gostado muito do filme. Acho que é um personagem que ele mostrou todo o seu potencial como ator. Um ator com uma capacidade vocal muito grande, com um grave muito bonito, com uma articulação que falava muito bem, que dizia muito bem o texto. Um ator com uma capacidade física, uma máquina, né, corporal, podendo se transformar o seu corpo naquilo que o personagem exigia, que conseguiu fazer um Brizola sem ser caricato, humanizando esse Brizola, trazendo para si, acreditando naquilo que ele dizia e dando essa verdade, imprimindo no brilho do olhar. Passou por uma caracterização física também da Nancy Marignac, que é a caracterizadora que assina os personagens históricos do filme. Então, ele usou lente de contato, pintou o cabelo, teve que mexer na sobrancelha, teve toda uma entrega também de adaptar ao físico do Brizola e toda a parte intuitiva do Léo, que era um ator que, por exemplo, o discurso do Brizola, ele só me pedia uma coisa, que eu filmasse em plano sequência, que eu não interrompesse. Quando eu quisesse mudar a lente, que eu deixasse ele até o fim para depois mudar a lente. Ou seja, tinha uma entrega ali, um processo intuitivo, ele se apropriava muito do texto, mas depois ele se deixava levar por uma emoção que está presente em tela. Eu acho que quem assiste o filme fica impressionado com a atuação dele, né? Isso a gente tem, as críticas sobre o filme sempre tem procurado destacar a interpretação do Léo. Eu acho porque marca, porque é um ator que através dele a gente pode pensar a filmografia do Rio Grande do Sul dos últimos 30 anos. E porque desde cedo começou a atuar, então trabalhou nos filmes universitários, nos filmes profissionais, em pequenos e grandes orçamentos, era muito generoso. E tinha era muito querido também, então concentrar nesse personagem que também é muito querido pelo Rio Grande do Sul, cujas novas gerações agora vão olhar para o Léo e vão pensar no Brizola, né? Vão olhar para aquele Brizola e ao Léo. Acho que é muito bonito o que aconteceu. Eu queria ampliar um pouquinho, sair do filme, mas continuar no tema da política, Zeca. Assim, a política como uma atividade política, né? Se a gente percorre a tua filmografia, né, tem as escolhas pessoais, temáticas e tal, mas a gente consegue desenhar aí uma abordagem, digamos, da história
de aspectos da história e da cultura do Rio Grande do Sul, que a gente até pode configurar, assim, um trabalho político sobre a nossa memória, a nossa história, nosso legado, que está já conjugado. Tem o Grupo de Bagé, tem o Glauco do Brasil, agora o Legalidade. E na tua história familiar também tem, né, a política como uma vivência, como uma experiência a partir do Sapirã Brito, do teu pai, das atividades, né, políticas. E aí agora tu és o diretor do Instituto Estadual de Cinema. E aí a pergunta é assim, como se conjuga essa consciência sobre a nossa história cultural do Rio Grande do Sul e esta atividade política que agora efetivamente ela está ao teu alcance como diretor de uma entidade que representa aí a área do cinema? Uhum. Eu tenho, então, como tu bem pontuaste, Fátima Marley, essas referências em casa, né, da minha mãe e do meu pai, que ambos atuam na política cultural. A minha mãe já foi gestora também como secretária de Cultura lá de Bagé. Meu pai já foi secretário de Cultura, foi também vice-prefeito, mas tem a sua atuação na política cultural. O meu pai, ele vem de uma vertente diferente da minha, que é a política sindical, né? Ele começou a sua atuação política como sindicalista, ele fundou a APTC, a Associação de Profissionais e Técnicos de Espetáculo do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro sindicato da nossa classe, que depois nós tivemos o surgimento do SATED. A PTC veio depois. Eu juntei as instituições, fiz uma misturança aqui. Mas ele fundou o SATED, foi 10 anos presidente do SATED. Então, a partir do SATED, o APTC é dos cineastas, o SATED é dos profissionais técnicos de espetáculo. A partir dessa experiência como sindicalista é que vem a vivência política dele. Então, agora eu estou experienciando essa outra questão, que é a gestão pública, né, de um órgão público que é responsável pelas políticas públicas do audiovisual. Eu acho que, bom, o que eu estou fazendo é uma questão temporal, né, onde eu estou nesse momento fazendo isso, mas como artista eu sempre tive a consciência da participação política na sociedade e da necessidade de trabalhar a questão da política cultural. Como que a gente gera emprego para a nossa classe artística, como que nós podemos trabalhar, como é que a gente pode pagar as contas, ter renda, isso tudo parte de políticas culturais, do entendimento de quanto movimenta, o nosso setor movimenta na economia brasileira, de quanto ele movimenta na economia global e de como essa economia gira a partir de políticas públicas, de regulamentação estatal. Hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma indústria que gira em torno de 40 bilhões por ano e que é absolutamente subsidiada, assistida, acompanhada pelo Estado, né? A indústria audiovisual. Ela não é independente como a gente pensa. Sim, ela não é exclusivamente de mercado. Exclusivamente de mercado. Sim, existe. Então, e como a gente está falando de uma área da arte, da cultura, que se liga à tecnologia, à inovação, à indústria, porque nós estamos falando da indústria audiovisual, a gente está falando de política pública. Então, eu estou aprendendo tudo isso, né, tentando me apropriar desses conhecimentos, para poder, à frente desse instituto, que é o Instituto Estadual de Cinema, entender o cenário atual do Estado e ver como que a gente pode articular para que esse ambiente, para que esse ecossistema siga vivo, se multiplique, oferte trabalho a todos. Hoje a gente fechou anteontem o edital FAC para a Cultura, com 103 projetos inscritos. Isso é um recorde histórico, né? São muitos projetos, ou seja, a indústria audiovisual no Rio Grande do Sul é viva, atuante e está cobrando do Estado uma participação para que ela siga existindo. Isso se dá através dessas inscrições, esse número expressivo de procura, né?
Zeca, você assume num momento em que a gente tem um Estado, né, com as finanças bastante debilitadas, né, uma situação que também no país é de cortes, né, e esses cortes acabam sempre sendo, começando, né, pela área cultural, é sempre a cultura que acaba sendo a atingida, né? Dentro desse cenário e né, sabendo disso claramente, que são as suas prioridades, né? Você pensa como pode contribuir, né? Sendo uma pessoa de dentro, como a gente costuma dizer, né? O que você já observou que são metas, né? Objetivos que você pode traçar nesse seu período aí no IECine? Olha, eu te digo que a minha primeira prioridade é a reforma da sala da Cinemateca Paulo Amorim, da Sala Paulo Amorim, assim como a Sala Norberto Lubisco. Dentro dos equipamentos culturais que a gente tem, que o Estado tem e que ofertam, por exemplo, o ingresso mais barato da cidade de Porto Alegre hoje está ali na Cinemateca Paulo Amorim, e diversas atividades acontecem também, de acessibilidade, de formação. Agora, tem toda uma política que tem que ser colocada em prática, de dinâmicas que sejam constantes, que não sejam temporais ou de um governo. Tem todo um pensamento que a gente precisa criar de trabalhar mais legislação, de se aproximar mais das leis, de construir, através das leis, os direitos do audiovisual, para que o audiovisual circule, para que o audiovisual tenha acesso, que as pessoas tenham acesso ao audiovisual produzido nesse estado. O IECine, o Instituto, eu tenho dito, ele opera numa dimensão simbólica, que é a produção audiovisual e a preservação da memória dessa produção. Ele deve operar nesse sentido, é para isso que ele existe. Agora é alcançar isso, é trabalhar para isso, né? Numa dimensão cidadã, que é entender esse território, o estado do Rio Grande do Sul como um todo, e não só como a cidade de Porto Alegre, entender socialmente aonde o audiovisual precisa chegar, aonde ele ainda não chegou, para quem ele precisa chegar, para quem ele precisa responder, né? E pensar a economia do audiovisual. Eu acho que esse é hoje o grande gargalo, a grande cobrança da classe, é como a gente vai seguir gerando emprego, como o audiovisual vai seguir gerando renda, como que as pessoas não vão ter que migrar para outras cidades, para outros setores, para seguir nas suas profissões, no momento que está bastante difícil, sem dúvida. Eu acho que... Mas, por outro lado, a gente vê, por exemplo, o Bacurau, que a gente falou aqui. O Bacurau está um sucesso de público. O Bacurau tem reconquistado o público do cinema brasileiro. Eu acho que esse processo de desmonte, de um lado, mas de reconstrução de outro, porque se a gente for ver aqui no Estado, nós tivemos a refundação da Secretaria Estadual de Cultura e repensar o IECine faz parte dessa refundação. Eu estou aqui muito por isso, porque acredito nisso, acredito nessa ideia de que se está tudo parado, se não está acontecendo nada, então a gente pode fazer muito, porque a gente tem muitas possibilidades de inventar, de criar e pelo menos, se não for possível executar, a gente vai lançar essas ideias no ar e elas vão provocar respostas a longo prazo, né? Então, o que eu posso dizer é que hoje a realidade é muito dura, mas as possibilidades, com carinho, com afeto, são infinitas. Falando com o diretor do IECine sobre a classe, né, dos cineastas, hoje a gente, não quero citar nomes para não esquecer ninguém, exaltar um e outro, mas a gente tem profissionais que são referência para o país todo, são disputados a tapa por diretores, né, em diversas áreas técnicas ali. Mas como é que o cinema gaúcho chega para o restante do país? A qualidade dos profissionais é reconhecida, ok, mas e a janela, né? Vamos usar o exemplo do Legalidade. O Legalidade, na primeira semana, já estreou no Pará. Como é que foi a entrada do Legalidade? Se tu pode falar um pouquinho de bilheteria para a gente e se tu pode, pensando a partir do teu filme, porque agora tu vai dar uma parada na faceta realizador para ser o gestor do IECine. Como tu vai trabalhar isso com os teus colegas para ampliar essa janela do cinema gaúcho? Eu acho que o cinema gaúcho ele tem 3 desafios. Ele precisa interiorizar-se, ele precisa ser gaúcho efetivamente, no sentido de ele precisa ocupar o imaginário do povo gaúcho, e aí a gente vai ter que estabelecer parcerias estratégicas, não é através de grandes recursos e grandes obras que isso vai acontecer, mas é através do diálogo com
situações, espaços, territorialidades que já ocupam, que já fazem do audiovisual uma atividade real. Então, identificar os festivais do interior. O Festival de Gramado é um grande exemplo. É um festival que, a partir de uma autarquia municipal, consegue ser autossustentável. Hoje, quando todos os festivais no Brasil estão tendo muita dificuldade para acontecer, alguns tendo seu fluxo de sequência interrompidos, Gramado chega a 47 anos com força, com um orçamento de 4 milhões de reais, captado pelo próprio município, com um mínimo de participação do Estado, da unidade federativa. Ou seja, é um exemplo, mas também a gente tem vários outros exemplos no interior. Santa Cruz, Santa Maria, Bagé, região norte, a região das Missões. E nós temos parceiros que são parceiros da Secretaria de Estado da Cultura e que, por exemplo, o SESC, que tem uma rede de 9 telas infláveis no interior do Estado e que, a partir de um diálogo, a gente está começando a entender como que a gente pode propor atividades e estar colocando também o IECine em sintonia a esses recursos, E tem toda uma rede de municípios no interior que já tem salas de cinema, algumas estão operando com baixa rotatividade, algumas estão entregues, o município fez uma parceria com um distribuidor e aí só exibe filme de fora, mas a gente está num processo de identificação desses espaços e de estabelecer parcerias. A gente já está em diálogo com a Prefeitura de Novo Hamburgo, com a Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo, com a Secretaria de Cultura de São Leopoldo. Então, são cidades que têm o interesse de estar junto conosco, pensando o audiovisual gaúcho como um todo. Mas também é desafio do IECine levar o audiovisual feito no Rio Grande do Sul para os demais estados brasileiros. Trocar culturalmente com esse país, que só é o que é, graças às múltiplas culturas e graças às diferenças, graças à sua diversidade. Então, a gente precisa ser visto. Eu acredito que isso, estrategicamente, precisa começar pelo centro do estado, do país. Então, a gente já estivemos com a SPCine, já estivemos com o Museu Nacional de Belas Artes, estamos estabelecendo parcerias para o ano que vem, levarmos a cinematografia ou parte dela. Também estamos com um debate sobre curadoria, a importância da gente discutir as políticas curatoriais, quais são as escolhas, quais são as prerrogativas éticas, morais que passam pelas escolhas curatoriais. Tudo isso está na nossa pauta. E internacionalizar o cinema gaúcho, porque a gente tem um produto... Quando eu digo cinema gaúcho, é mais para poder trabalhar uma marca, mas é o nosso cinema. Nós temos um produto de altíssima qualidade, respondendo a tua pergunta. Os nossos realizadores hoje estão compondo o júri de Cannes, os nossos realizadores estão competindo no Festival de Berlim, estão no Festival de Veneza, estão em Toronto, estão pelo mundo. E isso significa que o nosso produto é bom. E a gente defende muito a nossa produção. Eu tenho dito que no final de semana o gaúcho come a costela gorda, engordada, no Pampa. E uma saladinha de batata plantada em Gravataí, um arroz colhido em Cachoeira do Sul. Mas aí de noite liga a televisão e bota no cérebro conteúdo americano, estrangeiro. Não come a costela do Texas, come a costela ali de Dom Pedrito. Então, a gente tem que aprender, assim como a gente faz na barriga, a fazer na cabeça, a colocar conteúdo cultural produzido pela nossa indústria, que fala sobre as nossas histórias, que nos ajuda a construir uma cultura, uma civilização, uma identidade. O que somos? Somos isso que a gente vê na tela. E aí, respondendo também a prioridade, a primeira prioridade das ações do Instituto Estadual de Cinema, nessa minha passagem por ele, se chama Cinema Negro em Ação, que é um programa em parceria com a Camila de Moraes, que a gente está desenvolvendo, que é a segunda cineasta negra na história do cinema brasileiro a dirigir um longa-metragem, o caso do Homem Errado, e que a gente vai poder falar numa outra oportunidade, porque ele é embrionário ainda, mas é a primeira ação prática, é um processo de formação e projeção da produção audiovisual protagonizada, dirigida por cineastas negros nascidos nesse território. Que notícia excelente, Camila, que foi minha colega de faculdade, inclusive, é uma excelente cineasta. E, Zeca, a gente percebe na sua fala aí uma preocupação com essa formação de público, para que
algo que a gente não só produza, mas que também possa ser assistido, valorizado, né? Como é que se dá essa formação de público, né? Você falou dessa ação que visa aí, né, toda essa questão da diversidade, mas de um modo geral, que políticas você acredita, né? E pela sua experiência de filmes exitosos nesse sentido, o que se pode se fazer para fazer com que o nosso público aqui tenha um pouco mais de orgulho e mais engajamento com o cinema produzido aqui no estado? Eu acho que começa muito por um processo simbólico, né? De dizer, nós somos isso, nós somos essas figuras, essas pessoas. E muitas vezes, aí eu comecei até brincando, dando uma volta lá no primeiro dia, primeira semana de E-Cine lá em Gramado, nós nomeamos os 3 embaixadores do cinema gaúcho, que são atores que não nasceram no Rio Grande do Sul. Um é do Paraná, outro é de São Paulo e o outro é carioca. Mas para dizer também o seguinte, nós temos um mercado que gera emprego até por cento do país, né? E esse processo do que é o Brasil é tudo isso, né? Mas a gente precisa, o Milton Nascimento diz lá na letra, todo artista deve ir aonde o povo está. Então a gente precisa abrir os espaços culturais, ter programações gratuitas, levar a programação para a rua, fazer parcerias com os festivais do interior, estar presente. Acho que essa é a política principal do E-Cine, é ouvir as pessoas. Eu também não sei qual é a melhor maneira de atrair o público ou de fazer formação audiovisual, mas eu sei que a Fátima Marley tem uma opinião. Ela tem um mini curso lá de 2 horas, que eu já vi que ela deu para alguns professores na região metropolitana, que é sobre leitura, interpretação de filmes. Isso é um passo de aproximação do público à cinematografia. Então, eu sei que existem projetos que estão acontecendo no estado que a gente tem que trazer também para o debate, para o conhecimento, para que eles se conheçam, né? O programa de alfabetização audiovisual da cidade de Porto Alegre, São Leopoldo, que tem trabalhado com o programa de alfabetização audiovisual também, o projeto Primeiro Filme, do Santander, da Prana Filmes, do Sesc. Ou seja, tem uma série de iniciativas que acontecem, que estão aí para aproximar o público, para formar público, para chegar nas bases, nas escolas. E a gente precisa, né, na verdade, articulá-los, porque a nossa função básica é dar luz a isso que já está acontecendo e fazer com que eles se comuniquem. Zeca, você é um dos responsáveis por realizar o Festival Internacional de Cinema da Fronteira, não é? Como é que tem sido esse trabalho? Como é que você observa hoje esse diálogo entre Rio Grande do Sul, Uruguai, enfim, Argentina? Como tem sido esse diálogo das produções desses países? Olha, o Festival da Fronteira foi uma escola para mim de gestão também, de evento, porque foram 11 edições e em cada uma ele teve uma maneira diferente de ser executado, né? De se financiar, de acontecer. E ele só conseguiu chegar a 11 edições porque foram muitos parceiros que dividiram, que protagonizaram essa execução, essa feitura. Então, e ele me mostrou justamente esse cenário possível quando a gente está no interior do estado. O interior do estado, por parte da capital, é muito colocado, né, como a margem. E no caso maior da fronteira, onde a gente está num espaço ambíguo, né, de distância territorial e ao mesmo tempo de ambiguidade identitária, a gente tem dificuldade de se reconhecer, de encontrar um empoderamento para poder pleitear as conquistas, o espaço e tal. Mas isso nos deu um aprendizado interessante, principalmente porque essa questão quando a gente é interior, a gente está mais próximo do exterior do que da capital, né, como relação oposta. Então, ali, para poder fazer o festival, a gente percebeu que naquele espaço de fronteira era necessário internacionalizar e estabelecer essa parceria com o Mercosul, com o Uruguai, com a Argentina. Mas aí surgiu uma outra questão, que a gente estava numa fronteira onde existiam 2 idiomas. E esse pacto, esse Mercosul, esse acordo, ele contempla apenas países de idioma espanhol. Então, a gente precisava, naquele espaço de fronteira, trazer o idioma português e pensar como o idioma português, que é a nossa cultura, se manifesta em outros territórios e como isso se revela em cinematografia. Então, o Festival da Fronteira é isso, é o encontro da produção cinematográfica em língua espanhola com a produção cinematográfica em língua portuguesa. A ideia é que seja isso, né? Com muita dificuldade, porque a gente tem dificuldade de articular com os países da África, de trazer realizadores, é complicado, mas a gente tenta
pelo menos pontuar a cada ano um país de fora que protagoniza um pouco mais e também nos mostrou essa relação com o Uruguai, que eu acho que a faixa de fronteira que o Rio Grande do Sul tem, esse privilégio de ser um estado diferente de muitos outros estados. Eu tive agora em Maceió, nas Alagoas, que é um estado que faz fronteira com outros 3 estados brasileiros, mas não faz fronteira com nenhum país, né? E essa relação que a gente tem diplomática com a Argentina e com o Uruguai, eu acho que ela pode ser potencializada tanto em produção imagética, simbólica, em filmes, mas em parcerias comerciais, em acordos, em facilidades, em parcerias bilaterais, né, binacionais, trinacionais, internacionais. Bom, a gente já está chegando ao fim do programa. Então, Legalidade está aí em cartaz, não é? E os debates que estão acontecendo? Os debates acontecem nesta sexta-feira. Acontece um debate na Cinemateca Paula Amorim, com a presença do jornalista Carlos Bastos, do jornalista Flávio Tavares e do ex-deputado Índio Vargas. E no sábado, na Cinemateca, com o Clube de Cinema, a Cinemateca Paula Amorim, sessão... Clube de Cinema de Porto Alegre. Clube de Cinema de Porto Alegre. Histórico. Isso. Clube de Cinema de Porto Alegre, que vai debater às 10 da manhã de sábado. Isso. E quem quiser assistir o meu filme Glauco do Brasil, às 4 da tarde, na Fundação Iberê Camargo, uma programação prévia que vai anteceder uma grande exposição sobre o grupo de Bagé que inaugura já na Fundação Iberê Camargo. E os seus planos, Zeca, daqui para frente? Bom, tem o Iecine aí e a Carol também mencionou um filme que... O próximo filme? Eu fiz um filme que vai ser lançado ano que vem, tá pronto, agora a gente está em finalização de trilha, chamado 30 Povos, e que fala desse legado geográfico, político, territorial das missões jesuíticas guaranis nesse território, que hoje é Brasil, Argentina e Paraguai. Certo. Vocês gostariam de fazer uma última pergunta, não? Querendo saber se vai dar tempo de produzir no Iecine, como é que está a sua projeção de trabalho para os próximos meses aí? Esse filme que eu fiz já está pronto, então eu não vou... O tempo que eu tiver no Iecine eu não vou filmar. Mas o que eu já filmei nos anos anteriores são filmes que estão aí para a humanidade poder assistir. Inclusive, são filmes feitos com recurso público, tem mais a que circular, que serem assistidos, né? Essa é a função da produção cultural brasileira, é ser visto, né? Que o filme seja assistido. Mas eu vou me focar agora, nos próximos meses, a uma construção coletiva para a gente poder ter um cenário possível aí, né? Na verdade, eu vou me esforçar, só prometo que eu vou me esforçar. Tá certo, Zeca, muito obrigada, então, por aceitar o nosso convite. Também agradeço a Fernanda, Fátima Arley, Carol, por virem hoje conversar com a gente. E o Frente a Frente fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Uma boa noite para você e até lá.